A partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre renda variável. Na semana passada, nós tratamos sobre renda fixa, esse tipo de investimento, onde a sua principal característica é que nós temos uma previsibilidade maior quanto ao que você vai receber de retorno daquilo que você investiu. Justamente porque nós temos um percentual fixo ou uma parte do investimento contém um percentual fixo. Então você acaba sabendo aproximadamente, em média, ali, quanto que você receberia ao final do período investido. Indo aqui para fundos imobiliários. Então, a grande questão do fundo imobiliário, então toda vez que você ouvir falar sobre fundos de investimento, lembre-se sempre, é um grupo de investidores reunidos com a intenção de investir em determinados ativos. Então, é um grupo de pessoas que colocam o dinheiro na mão de um gestor e de sua equipe, e esse pessoal busca remunerar, oferir lucro com esses investimentos. Então, no caso dos fundos imobiliários, é uma reunião de investidores interessados em aplicar em qual setor? O setor imobiliário. Então, nesse caso, são várias pessoas investindo dinheiro na construção ou aquisição de imóveis. Também pode ser, no caso, em locações de imóveis, pode ser também em aquisições de galpões logísticos, pode ser também aquisições de centros comerciais, de shopping centers. Então aqui você está investindo no setor imobiliário e com isso o teu provento, o teu ganho daqui vem dos aluguéis, vem da venda dos imóveis e aqui você recebe um lucro em cima disso também. Indo agora para os ETFs, que são outro tipo de ativos da renda variável, os ETFs eles são, pode parecer um pouco complicado quando a gente vê pela primeira vez, mas os ETFs, eu não vou nem mencionar o nome, a tradução correta dele aqui, mas quando você ouvir ETF, você tem que pensar que são fundos de índice. Eles são réplicas de fundos de índice. O que significa isso? Quando a gente olha para o Ibovespa, por exemplo, aqui no Brasil, o Ibovespa ele é um índice que ele contém nele várias ações. E entre essas ações é tirada uma média delas e você tem um índice de referência. Mas se você quiser investir no Ibovespa, eu quero investir no índice Ibovespa, você nunca vai conseguir, porque não tem esse tipo de investimento. Agora, se você quiser investir em um fundo de investimento, no caso aqui um fundo de índice, o ETF, onde esse fundo ele vai pegar exatamente a mesma composição em percentual das ações que compõem o índice Bovespa, aí você consegue investir. É como se você estivesse investindo no índice, mas não diretamente nele, você está investindo através de uma ETF. E assim você consegue investir não só no Brasil, mas você consegue investir fora também. Então você pode investir em ETFs que replicam a Bolsa Americana, o S&P 500, que replicam a Bolsa Asiática, a Bolsa de Hong Kong, a Bolsa de Japão. Então você acaba tendo, da China também no caso, então você acaba tendo uma diversificação maior, uma possibilidade de investir em outros países. Isso no Brasil mesmo, você investe pela Bolsa aqui no Brasil em índices, ETFs, fundos de índices, melhor dizendo, que são réplicas aí de outros tipos de investimento. Nós temos também como ativo de renda variável o mercado de futuros, e aqui é bem famoso porque o mercado de futuros, principalmente durante a pandemia, cresceu bastante. E você já deve ter ouvido falar sobre dólar futuro e índice futuro. Esse tipo de investimento, geralmente para quem faz day trade, operações ali que se abrem em um dia e se encerram no mesmo dia. Então aqui você tem a maior parte do pessoal que comenta sobre mercado futuros, fala sobre índice futuro e dólar futuro. E a grande questão aqui é que você não está comprando dólar quando você investe em dólar futuro, quando você compra um contrato de dólar futuro ou compra ali um ativo de índice futuro, você não está adquirindo bem nenhum, diferentemente das ações no caso. Você aqui está adquirindo um contrato só, é um contrato futuro. E a ideia do mercado futuro são basicamente para 3 funções, ele funciona para 3 coisas, o mercado futuro. Alavancagem,
ou seja, no mercado futuro você acaba conseguindo ter um ganho maior, diferentemente do mercado à vista, que é esse mercado de ações. Você acaba conseguindo ter uma alavancagem nessas operações e assim você consegue ter um ganho muito maior, mas também pode ter um risco muito maior também de perder. Outra função do mercado futuro é especulação. Então você acaba... a ideia da especulação seria basicamente essa. Você tenta auferir lucro, ter um ganho financeiro ali com esse tipo de investimento. Então, no caso, quem faz day trade, por exemplo, vai comprar dólar futuro e vai operar ali no mercado futuro com a intenção de tirar dinheiro do mercado e assim ter esse dinheiro para si, né? Então, a ideia é uma especulação nesse sentido. E a terceira opção, que foi a origem do mercado futuro, que é a proteção. Então, aqui na nossa região, muito pessoal que produz café e vende o café utiliza o mercado futuro como proteção. Então, ele usa para fazer um mecanismo que a gente chama de hedge, é uma proteção. Ele vai e ele trava o preço do café, por exemplo. Para garantir o preço do café, ele vai lá e trava esse preço do café no mercado futuro. Então, digamos que ele não sabe quanto que vai estar o preço do café daqui a 6 meses e a produção dele vai se dar daqui a 6 meses. Então, para ele não ficar esse tempo todo sem saber quanto que ele vai ter de ganho lá no final, ele tem todo o cálculo dele, não tem? De custo, de despesas que ele vai ter ao longo desse tempo. Então ele faz uma trava, ele faz uma proteção. Ele vai até uma instituição que faz esse tipo de serviço e aí ele consegue fazer uma trava do valor do café. E assim ele consegue garantir, saber exatamente quanto que ele vai receber naquele determinado período no futuro. E indo aqui para o penúltimo tipo de ativo de renda variável que eu trouxe para vocês, o fundo de investimento. Em outros dias eu comentei bastante sobre o fundo de investimento e ele também, assim como o fundo imobiliário que eu comentei hoje, ele é uma reunião de vários investidores com a intenção de colocar o dinheiro na mão de um gestor e toda uma equipe, e esse pessoal fica responsável por fazer as aplicações com base na estratégia do fundo. Então, se é um fundo de ações, eles vão investir apenas em ações. Se é um fundo multimercado, é um fundo que vai poder diversificar mais as opções de investimento, vai poder investir em ações, vai poder investir em renda fixa, vai poder investir fora do Brasil e acaba tendo uma diversificação maior. Então, o fundo de investimento também acabam sendo uma forma interessante de investimento para renda variável. E indo aqui para o nosso último ativo, criptomoedas. Esse é uma categoria de investimento recente, né? No caso, nós temos aí há poucos anos esse tipo de investimento. E as criptomoedas, como eu creio que a maioria que já deve ter ouvido falar, mas são moedas virtuais. Então essas moedas virtuais elas não são produzidas e nem controladas pelos bancos centrais. Então o Banco Central do Brasil não controla nenhuma moeda virtual, né, por enquanto. Então nós temos aí essa opção de investimento também. Inclusive você acaba conseguindo investir por meio da ETF, lembra que eu comentei da ETF? Você acaba conseguindo investir pela ETF em ativos que compõem somente criptomoedas. Então a gente tem investimentos ali que você consegue estar diversificado, né? Investindo apenas por um ativo, que é o ETF, você acaba diversificando em várias criptomoedas. Então é bem interessante. E aqui também comentando só um detalhe importante sobre a função, por onde que a gente consegue fazer todos esses investimentos, né, no caso, assim, qual que é o órgão que controla tudo isso, por onde que a gente consegue fazer tudo isso, é pela Bolsa de Valores Imobiliários, no caso hoje é a B3. Então hoje a B3 é uma empresa privada, mas é uma empresa que é por onde a gente faz as negociações, as intermediações. Então por meio das corretoras de valores, e as corretoras aqui nós temos várias, né? Temos a XP, temos a Guide, temos aqui o BTG, nós temos também a Genial Investimentos, temos várias corretoras aqui no Brasil, Modal Mais, e todas elas, a Rico, todas elas você acaba tendo acesso aos ativos de negociação por meio de uma única empresa que é a B3. Então na B3 é onde funciona o grande centro de negociação de ativos aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Queria esclarecer então para vocês essas opções de investimento, de renda variável. Cada tema aqui daria para a gente se aprofundar bastante, mas eu tentei ser mais objetivo possível, apenas para elucidar para vocês ali essas opções de investimento. E estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E para você ter acesso ao investimento exclusivo que nós preparamos ali na cooperativa, basta você procurar o gerente Igor aqui na agência do Cressol de Espera Feliz
e dizer que ouviu na rádio sobre essa condição especial. E ele vai te apresentar ali um investimento exclusivo para vocês, caros ouvintes. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.